Um projeto de lei que pretendia proibir o uso da chamada linguagem neutra nas escolas da cidade foi arquivado pelo Poder Legislativo Municipal. Além de proibir o uso desse tipo de linguagem nas escolas públicas e privadas, assim como nos editais de concursos públicos, o projeto do pastor Heloísio Santos, do PTB, previa sanções administrativas aos responsáveis que descumprissem a lei e adotassem o dialeto. O arquivamento do projeto aconteceu na reunião do dia 22 de novembro, após uma acalorada discussão que durou cerca de 1h30. Ao final, o projeto acabou sendo arquivado, segundo a assessoria de imprensa da Câmara, porque descumpriu formalidades previstas no regimento interno da Casa. Com o arquivamento, uma proposta semelhante só vai poder ser reapresentada em outro formato. Ellen, essa alegação procede? Descumpriu formalidade mesmo? Ou teve alguma coisa aí nos bastidores que os vereadores não esperavam, por isso eles preferiram arquivar? Não, esse projeto, como de modo geral, ele criou de fato um burburinho muito grande, que ele foi um projeto, como dizia, polêmico, né? Só que assim, o que eu posso dizer é o seguinte: nós em Uberaba, infelizmente, elegemos uma Câmara omissa, tá? Nós temos vereadores que eles não se posicionam sobre pautas importantes. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. Agora, nós vamos ao projeto. O projeto, o que eu entendo? O projeto em si, realmente, embora eu concorde com o escopo do projeto, que eu sou contra o uso de linguagem neutra em escolas, o uso desse tipo de linguagem, tá? Isso não é de competência de câmaras municipais avaliarem, porque imagina que bagunça que seria se todas as câmaras municipais do Brasil resolvessem aprovar ou não o uso do que seria, o que poderia ser dito ou não, né, a base curricular de cada escola. Então, isso seria um absurdo, né? Então, por isso que nós temos um Ministério da Educação aí para trazer as bases de diretrizes curriculares. Então, nós temos uma regulamentação que versa sobre isso, que é a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, do MEC. E, além disso, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que ela corrobora que a linguagem utilizada nas escolas seja o uso padrão da língua portuguesa, que é a linguagem normal da língua portuguesa. Só que o que acontece? Já sabendo disso, esse projeto foi toda uma celeuma, porque ele foi para a pauta, da pauta ele foi pedido vistas, da vistas é quando um vereador ele pede para ser suspenso, para ser lido melhor o projeto, para ser melhor entendido o projeto. Aí, depois de ter tido pedido vistas, o projeto voltou para a pauta de novo. Você já sabia que o projeto é inconstitucional, você já sabia que tinha tudo isso daí, então por que em vez de ter pedido vistas, já falou, gente, o projeto é inconstitucional, vamos acabar de vez com isso e vamos seguir a vida? Não, mas eles ficaram amassando barro ali, né, como diria. Encerra logo esse assunto e pronto. Esse assunto tem que ser discutido na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Deputados Federais, com senadores, com deputados federais, porque isso é um assunto de âmbito nacional. Então, sim, os deputados eles precisam discutir isso, tá? Discutir para encerrar de vez essa discussão. Porque o que eles estão... O que eu estou vendo aí em relação a isso? Em termos dessa questão de projeto, o que eu estou vendo, como mais uma vez, partindo dessa questão dessa agenda globalista. Eles querem dizer para a gente o que a gente tem que vestir, o que a gente tem que falar, de quem que a gente tem que gostar, o que a gente tem que usar, e se você não concordar com isso, então você, mais uma vez, é cancelado. Você não serve. Então, você tem que falar, você tem que concordar com aquilo ali. Então, a gente precisa, mais do que nunca, cada vez mais se posicionar. Então, por isso é importante a gente criar coisas. Por isso eu acho importante, por exemplo, o programa X da Questão, porque ele é um programa regional, mas são pequenos programas como esse que nós estamos criando aqui, que nós vamos levar informação de qualidade para quem tem, para onde a informação ela não chega.
né? Agora, voltando para esse projeto aqui, vamos pensar no escopo do projeto e eu vou falar agora como psicóloga, como neuropsicóloga. Eu atendo todos os dias no consultório crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Durante a pandemia, com essas aulas online, crianças ficaram mais de 450 dias sem aulas presenciais. Aulas presenciais, para quem não tem dificuldade alguma, já é muito difícil. Crianças que estão em fase de alfabetização, pré-alfabetização, crianças que estão em processo em processo silábico, processo pré-silábico, é muito difícil você ensinar um alfabeto para uma criança já presencialmente. Agora, imagina online. Exato. Em formato online é mais complicado ainda para crianças que, teoricamente, não têm dificuldade alguma. E essas primeiras dificuldades, a maioria essas primeiras dificuldades, elas são encontradas exatamente na escola, porque pais, em sua maioria, não vou generalizar aqui, eles têm dificuldade de ver um transtorno ali dessa criança, um transtorno de dislexia, por exemplo, um transtorno de TDAH. Você vai olhar uma criança, às vezes, que é agitada, mas para um pai, essa criança ela é só mais agitada do que o normal, ela é agitada e é da idade, mas ela não vai... Como é que ela vai saber que essa criança tem um TDAH ou que ela tem um possível déficit de atenção? Então, onde que a gente descobre isso? Na maioria das vezes, dentro do ambiente escolar, mas se essa criança, quando ela estava com 6, 7 anos de idade, ela ficou sem aula, isso é uma dificuldade real, isso é uma dificuldade séria. E aí, se você quer incrementar, vamos colocar linguagem neutra nas escolas, né? Porque, gente, aí o que a gente está fazendo? Mais uma vez, a gente está agregando ou a gente está segregando? A gente está ajudando ou a gente está atrapalhando? Vamos falar também de pessoas que têm deficiência visual, que utilizam o Braille, a linguagem do Braille, que é uma linguagem mundial. Vamos falar também de pessoas que têm transtorno do neurodesenvolvimento, como os autistas, ou as pessoas que têm transtornos de linguagem, ou até os deficientes auditivos que fazem linguagem, que fazem leitura labial, exatamente. Isso são transtornos sérios, isso são dificuldades reais de pessoas que de fato têm dificuldade. Aí, será que esse pessoal a gente está incluindo também ou será que a gente está excluindo? Então, quando a gente está falando de linguagem neutra, que a gente quer incluir esse dialeto não binário, a gente está agradando quem? A gente está ajudando minoria. Quem? Então, e essa minoria? Será que essa minoria, ela de fato tem uma dificuldade, ela tem uma dificuldade real? Ela não consegue se adequar à norma culta da língua portuguesa? Agora, toda uma sociedade, todo um grupo tem que se adequar ao que ela tem, a uma dificuldade que facilmente poderia ser resolvida, porque ela resolveu acordar e falar, eu não me enquadro no gênero. Português é uma língua, a linguagem por si só é só uma linguagem. O português, ele me representa a mim. O português, que eu sou brasileira, falo português, pronto, é isso. Poderia ser simples, mas a gente está com uma mania muito, assim, está tornando a sociedade, desculpa, mais chata, porque a gente está deixando de lado as pautas que são de verdade sérias, que precisam de fato ser trazidas à luz, né, para a gente poder de fato, que merecem ser discutidas. Não, para discutir coisas que agradam o que é uma elite. Porque vamos parar para pensar, será que as crianças de uma periferia que moram nos bairros mais pobres da cidade, tanto em Uberaba, quanto em Araxá, quanto em Uberlândia, quanto nessas grandes capitais que moram em favelas, será que elas estão preocupadas em falar todes, palhaçade, dile? Será que eles estão preocupados com isso? Ou será que eles estão preocupados com o que eu vou comer amanhã? Ou será que eu estou indo para a escola? Porque muitas crianças estão indo para a escola para ter a única refeição do dia. Isso, para eles, de fato, é importante. E não saber, eu vou falar A, O, E como artigo. Entendeu? Então, deixar de discutir o que, de fato, é importante para ficar discutindo linguagem neutra em escola. E outra coisa, escola não é lugar de aprender isso. A gente aprende gíria na rua. Eu aprendi, por exemplo, mano, aprendi ok, top, tudo isso é gíria, né? E nada disso eu aprendi na escola. Dessa mesma maneira que eu aprendi isso,
esse tipo de linguagem, já que tem pessoas que fazem tanta questão e eles querem utilizar esse dialeto, querem utilizar essa bobagem, então utilizem, porque passar vergonha é gratuita mesmo, né? Então, se querem utilizar isso, utilizem, mas não precisa de uma escola para você aprender uma bobagem dessa, né? Eu penso dessa maneira, sobre essa bobagem, enfim. Mara, qual a sua análise? Pessoal, é o seguinte, eu não fui consultada sobre isso. Alguém perguntou aos pais o que eles pensam da linguagem neutra? Gente, isso aí é um absurdo o que está acontecendo. Um absurdo. E tem gente que concorda. Muita gente que concorda. Eu penso assim, a linguagem, a norma culta da língua portuguesa, ela a língua portuguesa é viva, ela vai mudando, né, com o tempo, né? Por exemplo, há um tempo atrás aí mudaram várias palavras. Ideia, por exemplo, agora não tem acento, né? Mas o que está acontecendo com a linguagem neutra é igual a Elia acabou de falar. É uma modinha, né? Que o pessoal está querendo colocar. E está querendo colocar isso dentro da norma culta da língua portuguesa. Isso aí vai atender o quê? Vai atender quem? É uma minoria, como a Elia acabou de falar também, né? Então, o que eu acho é o seguinte, é uma norma, não é uma norma não, gente, desculpa, é uma linguagem que vai excluir ao invés de incluir, né? Vai excluir, mais uma vez. Vai excluir os cegos, vai excluir surdos, autistas, dislexos, e por aí vai, né? Não vejo nenhuma utilidade para esse tipo de linguagem, sou totalmente contra. Eu não fui consultada como mãe, né? Eu acho que as primeiras pessoas que deveriam ser consultadas seriam os pais, né? Não é uma coisa que vereador, deputado deveria estar discutindo, sei lá, os professores de português deveriam estar analisando isso aí, eles estão sendo consultados também? Não sei, sabe? Então, eu não vejo utilidade nenhuma para essa linguagem. Quem que essa linguagem vai ajudar? Então, assim, gente, Só te cortando rapidinho, mas pasme, a discussão sobre esse tema está acontecendo em vários países na Europa. Sim. Então, o Brasil... a gente fica abismado quando você vê um juiz do Supremo Tribunal revogar uma lei que fez num estado lá do Rio Grande do Norte sobre esse mesmo... Rondônia. É ridículo, você vê a proporção que esse negócio está tomando, e você de ver um juiz tirar a autoridade e ver que, ao invés dele se preocupar com coisas que de fato teriam que ser relevantes para esse país e que ele fazer o que é de competência do judiciário, exatamente. Não, com isso, enfim. Assim, educação, a gente está lá no último lugar no ranking da educação. A gente vai tirar tempo de uma sala de aula para ensinar elo. A gente vai ter que mudar toda a conjugação dos verbos, assim, eu vou ficar louca, que eu não vou saber conversar com mais ninguém, sabe, assim. Então, tanta coisa para se preocupar, gente. Melhorar a qualidade do ensino, né, das crianças, melhorar, subir, né, o Brasil no ranking mundial da educação. Não, eles estão preocupados em ensinar as crianças a falar elo. Sim, gente, é uma coisa absurda. Você fez uma ponderação interessante aí, porque tanta coisa para a gente se preocupar, porque a pergunta que devia ser feita é essa: será que nós não temos mais nada de importante para nos preocupar de educação a nível municipal, estadual e federal? Exatamente. Nossa única preocupação é essa, é nos preocupar com o uso de linguagem neutra em escolas, que isso deveria vir a ser base de linguagem, enfim, né? É ridículo você ter que você gastar tempo e pensar que isso está sendo cogitado de virar norma culta. O pior de tudo, assim, é que os professores, isso aí está saindo das universidades, gente. Os professores universitários estão colocando isso na cabeça
dos alunos. Aí os alunos saem de lá, vão para uma empresa trabalhar, vão para a área de marketing, coloca isso lá, e a empresa começa a divulgar isso, você entendeu? Sabe assim, então assim, coloco na cabeça desses alunos o vitimismo, o coitadismo, coitadinho né, dessa minoria aí, vamos incluir eles, né? E os alunos caem, que nem patinho, né, acreditam, né, nos professores que estão lá para militar ao invés de ensinar, né? Então, isso é revoltante demais, gente. Vanderlei, os vereadores, não tem coisa mais importante? Essa pergunta da Ellen aí. Com certeza tem, né? Deveria ter, pelo menos, essa preocupação em debater e colocar coisas importantes. Mas eu acho, sim, um projeto, eu conheço, estive com ele uma ou duas vezes, o vereador que propôs esse projeto. Eu acho que a intenção dele foi das melhores, né? Que pode existir, porque uma criança que é submetida, tá? Ela começa a aprender a língua portuguesa, que é o bem... Perdão, te interrompendo. Na verdade, o projeto dele queria evitar que a linguagem fosse adotada. Sim. Né? Ele não queria implementar, né? Era o contrário. Não queria, e justamente, eu conheci, na época que estava em discussão, eu cheguei a conversar com o assessor jurídico, falei, cara, não deixa passar, isso é uma aberração, né? Deixe que façam tudo para que o projeto passe, né? Porque é importante essa aprovação. Mas o que me preocupa com relação à linguagem neutra, quando foi falado, então, que o projeto é inconstitucional, né? Isso, então, deveria ter sido barrado, um projeto que ele já não pode interferir ou estabelecer, que, na realidade, ele está falando assim, só reforçando que está na Constituição, que a língua é a língua portuguesa, que é a língua padrão oficial do Brasil, e a língua portuguesa é originária do latim, e ela não tem quando, né, criou-se a língua portuguesa, ela retirou, né, o neutro, né? Agora, o que acontece? Imagina uma criança dentro de uma sala de aula, ela vai questionar o professor. Mas que tal? Eu uso ele para o menino, ela para a menina, por exemplo, né? E por que elo? Não, é um não binário. O que vai acontecer? Isso é uma porta que a esquerda utiliza, já com essa questão de dividir a sociedade, né? Eu imagino que ela quer utilizar isso como porta de entrada para começar a falar para a criança, não, é porque tem muitos, né? Você nasceu menino, mas não necessariamente você vai se tornar um homem, né? Ideologia de gênero. Justamente, ideologia de gênero. Aí isso vai criar, eu imagino, na criança, uma disfunção cognitiva, né? A criança vai começar a ficar perturbada com relação a isso. Está na agenda, né, desse pessoal cada vez mais avançar com essas pautas, né? Primeiro, para separar a sociedade, né, e criar essa disfunção e colocar essas confusão na cabeça de nossas crianças, né? Bem ao estilo, né, a nova língua, né, no romance distópico lá de George Orwell, né? Então, o que ele quer? Quer controlar inicialmente o pensamento, né, para depois, no final, controlar as ações. Então, através da palavra, né, da palavra, da língua, criando e procurando sintetizar algumas coisas, porque a gente sabe que as palavras, né, elas têm seu significado e referente. Quando você se você começa a alterar isso de uma forma maluca como é essa, né, de criar o todes, o todo, o elo, né, você começa a criar, mas qual é o meu referente? Não, o referente é o não binário. A criança fala, pô, mas o que é o não binário? Né? E isso é uma porta de entrada, como eu disse, para começar a implantar a ideologia de gênero. Tem esse outro aspecto importante nisso.